Bem, vamos iniciar então os nossos estudos. Vou gravar pequenas videoaulas e vou colocar essas videoaulas numa sequência para que vocês possam ir assimilando esses conteúdos e depois que a gente possa aplicar esses conteúdos teóricos nas nossas práticas. Bom, para a gente começar então o nosso conteúdo, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns PPTs para a gente poder conversar um pouquinho sobre a gestão estratégica de custo na saúde. Eu gostaria de destacar com vocês, né, principalmente, que o custo na saúde nada mais é do que o sacrifício financeiro que a organização arca a fim de entregar ou ofertar os produtos ou serviços que ela vai disponibilizar à população. E quando a gente fala nas organizações ligadas à saúde, a gente tem uma enormidade de organizações. Tenho aqui, então, os hospitais, as operadoras do plano de saúde, as farmacêuticas, as farmácias, os laboratórios, as clínicas, os consultórios odontológicos, outros consultórios médicos. Então, uma indústria, indústrias e serviços ligadas aí à saúde que dependem, então, dessa boa gestão de custo para que ela possa se tornar viável e superavitária. Um cenário importante aí na gestão de custo é que nós temos na operacionalização da saúde, nós temos aí organizações públicas e temos organizações privadas. Quando a gente fala nas organizações privadas, são aquelas que se dedicam à prestação de serviço na saúde com a finalidade de natureza econômica, ou seja, ela procura um retorno financeiro. Já as organizações públicas, elas dedicam-se à prestação de serviço na saúde com a finalidade de natureza social. Ela deve, então, visar, ela não visa, né, o lucro, mas sim o benefício para a comunidade. Então, ela procura um retorno social. Mas, independentemente, se a gente estiver falando de organizações privadas ou estiver falando de organizações públicas, as duas precisam ter uma boa gestão de custo. A primeira, para maximizar os resultados, os lucros, e a segunda, para maximizar o recurso do contribuinte para que ele possa ser bem empregado e com a gente consiga atender mais com menos recursos. Então, as duas precisam muito de uma gestão estratégica de custo eficiente. Bom, e aí a gente nota, né, vem notando, se a gente acompanhar aí as publicações, a gente ouve direto dizer sobre a questão do custo da operação da saúde, né? E aí eu tenho aqui, trouxe duas notícias aí, o aumento dos custos de operação torna inviável que os hospitais privados repassem os valores às seguradoras. E um outro aí é o planos de saúde individuais prevê uma alta recorde de 16% este ano. Então, a questão do custo em saúde, ela é premente, fundamental. Então, não importa, né, o tipo de organização, todas elas, quando se fala na gestão de custo, é fundamental. Então, eu queria, esses primeiros slides foi muito mais para a gente posicionar o nosso estudo e para provocar vocês no pensamento de que essa disciplina é uma disciplina importante no curso de vocês, porque a gestão de custo ela é fundamental para o sucesso de qualquer organização, seja ela pública, seja ela privada. E aí, para a gente iniciar o nosso estudo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução do processo de custo. Porque a evolução do processo de custo nasce com a contabilidade. E eu já vi que vocês tiveram disciplinas ligadas à contabilidade, à estratégia, né? E aí eu queria aqui mostrar para vocês o seguinte: a evolução da contabilidade de custo começou do seguinte: primeiro, lá nos primórdios, a gente fazia era uma mera contabilidade para, ao final, saber se sobrou ou faltou recurso. Então, eu pegava a receita, via tudo que eu gastei no período e, no final, eu tinha se deu lucro ou deu prejuízo. Então, a gente fazia muito, era uma contabilização a partir dos dados que a gente tinha de receita, custo e despesa. Agora, isso, então, era uma mera e simples contabilidade.
aonde a gente simplesmente aferia ao final do período o resultado. Então, isso era lá nos nossos primórdios. Agora, mais próximo, nós começamos a nos preocupar um pouquinho com o controle do custo. Então, chega o momento em que nós começamos a controlar custo. Então, nós queremos agora, durante a operação, ter um rigor no controle de custo para que a gente possa minimizar esses gastos e conseguir fazer as entregas com qualidade. Agora, hoje, na atualidade, a gente precisa trabalhar no gerenciamento. E aí entra a figura da contabilidade gerencial. E aí, abarcado a ela, a gestão estratégica de custo. Então, esta contabilidade gerencial é a base para que a gente possa fazer uma boa gestão de custo. E quando a gente fala numa contabilidade gerencial, eu quero aqui trazer uma questão importante que é diferente da contabilidade fiscal. E aí a gente precisa entender que nós temos dois tipos de contabilidade. Eu tenho uma contabilidade que ela existe para atender à legislação tributária. E impõe, então, vários rigores e como forma de depreciação, né, de contabilização da depreciação. Agora, já para a contabilidade gerencial, para a tomada de decisão, eu preciso trabalhar com a contabilidade gerencial. A contabilidade gerencial, ela pega o arcabouço, a base da contabilidade fiscal, e ali faz alguns ajustes para fazer as análises. Porque eu tenho que registrar depreciação, que representa o desgaste, a obsolescência pela utilização dos equipamentos e instalações, eu preciso utilizar uma depreciação que é imposta pela Receita Federal. E é claro que, às vezes, a forma como o meu hospital, a minha clínica, cuida e dá manutenção aos equipamentos, pode ser que a vida útil desses equipamentos pode ser muito maior ou muito menor do que aquele imposto pela Receita Federal. E é claro que na hora de tomar a decisão de precificar o meu produto ou serviço, ou na hora de analisar a gestão de custo, é claro que eu preciso fazer essas adaptações. Então, a gente precisa ter uma base de dados importante para essa análise. Então, a gente está aí na consultoria há muitos anos, a gente sente que as pequenas e médias clínicas, elas ainda estão no primórdio. Elas ainda fazem a contabilidade para, ao final, saber se deu lucro ou prejuízo. Agora, a gente precisa evoluir para que a gente possa gerar uma base de dados de receita, custo e despesa, ainda que não de forma contabilmente falando, mas ter uma base de dados, pode ser em softwares ou planilhas de Excel, para que a gente possa fazer uma boa gestão de custo. Então, nessa gestão estratégica de custo, a nossa apuração de custo, ela visa algo objetivo. Por exemplo, qual é o custo do serviço ou produto que eu estou entregando à população? Qual é o percentual do custo fixo e do custo variável? Qual a margem de contribuição do meu produto ou serviço? E aí, informações para controle, por exemplo. Quais são as maiores variações mensais de custo? Qual o meu custo tem variado mais e por quê? Qual o ponto de equilíbrio do meu produto ou serviço? Quanto que eu preciso gerar de receita? Quanto eu preciso gerar de procedimentos para que eu, pelo menos, equilibre, né, o meu resultado? Qual o custo da minha ociosidade? Então, essas são informações fundamentais na etapa de controle. E ainda tem a etapa da decisão. Qual o valor mínimo que eu posso aceitar num procedimento? Ou qual o melhor preço para o meu serviço? Será que vale a pena terceirizar ou contratar, ter a mão de obra própria? Qual o retorno do investimento eu espero? Né? É factível ampliar a produção de um determinado serviço? Ou reduzir porque ele não é tão rentável quanto outros? Então, na gestão estratégica de custo, o que queremos é ter uma base de dados confiável, e aí essa base de dados que eu estou chamando então de uma contabilidade gerencial, para em cima dela a gente poder responder a cada uma dessas questões. Então, a nossa disciplina ela está muito baseada exatamente em
munir vocês de informações e capacitá-los, a partir de uma base de dados, conseguir, então, responder a essas perguntas. Então, na gestão estratégica de custo, a gente pode entender que o custo ele é o termômetro para a gente avaliar a eficiência e o desempenho das empresas de saúde, né? Se eu tenho ou não tenho eficiência tanto no planejamento quanto no controle dos custos à medida em que a gente trabalha esses custos. Por causa disso, a gente pode afirmar que o custo ele tem que ser planejado e não somente controlado ou contabilizado. Então você viu pela evolução que nós primeiro contabilizávamos, depois passamos a controlar e por fim começamos então a trabalhar na gestão, no planejamento. E agora, para a boa gestão de custo mostra que antes de tudo eu tenho que planejar, durante controlar e, claro, por fim, contabilizar para avaliar o resultado. Então, a gente observa que a maioria das empresas na área da saúde, elas fazem uma mera contabilidade de gasto. Ou seja, chega ao final do período, ela consegue avaliar quanto gastou. O que ela não consegue entender ou explicar é como, aonde, por que gastou tudo aquilo. E é aí que entra uma boa etapa em que nós vamos trabalhar na próxima videoaula, que é a gente entender, né, que hoje em dia o sistema, seja ele público ou privado, ele não aceita mais os três vilões: ineficiência, ociosidade e perda. Então, nós precisamos melhorar a nossa gestão. Legal? Então, na próxima videoaula, vamos falar sobre esses três vilões. Um grande abraço.